Elizabeth Alexandra Mary, ou Elizabeth II, nasceu em Londres em 21 de abril de 1926. Foi rainha do Reino Unido de mais 14 estados independentes chamados de Reinos da Comunidade de Nações de 1952 até sua morte em 2022. Foi também a chefe da Commonwealth, uma grande organização governamental composta por 53 países independentes que um dia foram colônias do Reino Unido. Ela também foi a primeira monarca feminina soberana da Casa de Windsor, governadora suprema da Igreja da Inglaterra e comandante suprema das Forças Armadas do Reino Unido. Em alguns de seus outros estados soberanos, ela possuía o título de Defensora da Fé. O papel político de Elizabeth II abrangeu grandes áreas. Ela teve funções constitucionais significativas e era uma representante ativa de sua nação perante o mundo. Além disso, sua popularidade pessoal a faz ser um dos ícones notáveis que remetem à cultura britânica. Elizabeth nasceu na área de Mayfair, em Londres, como a primeira filha do duque e da duquesa de York. Seu pai subiu ao trono em 1936, após a abdicação de seu irmão, o rei Eduardo VIII, tornando a princesa Elizabeth a herdeira presuntiva do trono britânico. Ela foi educada particularmente em casa e começou a exercer funções públicas durante a Segunda Guerra Mundial, servindo no serviço de enfermeira. Em novembro de 1947, ela se casou com Philip Mountbatten, um ex-príncipe da Grécia e Dinamarca, e seu casamento durou 73 anos, até a morte de Philip em 2021. Eles tiveram 4 filhos: Charles, príncipe de Gales; Ana, princesa real; o príncipe André, duque de York; e o príncipe Eduardo, conde de Wessex. Quando seu pai morreu em fevereiro de 1952, Elizabeth, então com 25 anos, tornou-se a rainha reinante de 7 países independentes dos reinos da Comunidade de Nações. Foi o Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Paquistão e Ceilão, bem como a chefe da Commonwealth. Elizabeth reinou como monarca constitucional por meio de grandes mudanças políticas, como os problemas na Irlanda do Norte, a devolução do Reino Unido, a descolonização da África e a adesão do Reino Unido às comunidades europeias. O número de seus reinos variou ao longo do tempo à medida que os territórios conquistaram a independência e alguns reinos se tornaram repúblicas. Suas muitas visitas e reuniões históricas incluem visitas de Estado à República Popular da China em 1986, à Federação Russa em 1994, à República da Irlanda em 2011 e visitas a 5 papas. Tempos de significância pessoal incluem os nascimentos e casamentos de seus filhos e netos, a investidura do príncipe de Gales e a celebração de marcos como o Jubileu de Prata em 77, o Jubileu de Ouro em 2002, o Jubileu de Diamante em 2012 e o Jubileu de Platina em 2022. As comemorações do Jubileu de Platina, que marcou os 70 anos de Elizabeth II no trono britânico, se estenderam de 2 a 5 de junho. Foram 4 dias agitados de folia e reflexão para celebrar a rainha, que se tornou a monarca britânica com mais tempo de reinado. O feriado prolongado de 4 dias no Reino Unido foi marcado por um desfile militar, uma celebração especial de ação de graças na Catedral de St. Paul, em Londres, e um concerto pop no Palácio de Buckingham. As comemorações terminaram no domingo com um desfile e uma procissão de carnaval em Londres, além de festas de rua em todo o país. Momentos de dificuldades incluem a morte de seu pai, aos 56 anos, o assassinato de Louis Mountbatten, tio do príncipe Philip, o fim dos casamentos de seus filhos em 92, a morte em 97 de Diana, princesa de Gales, ex-esposa de Charles, e as mortes de sua irmã e mãe em 2002. Elizabeth ocasionalmente enfrentou movimentos republicanos e pesadas críticas à família real, porém o apoio à monarquia e sua popularidade pessoal permanecem altos. Em 6 de fevereiro de 2022, Elizabeth II atingiu 70 anos de reinado, sendo a única monarca britânica a celebrar um jubileu de platina. A partir do dia 12 de junho do mesmo ano, passou a ocupar a segunda posição entre os monarcas com reinados mais longos da história, atrás apenas do rei Luís XIV da França, este com 72 anos e 110 dias de reinado. Foi também a monarca reinante mais idosa de todos os tempos. Em 1943, aos 16 anos de idade,
Elizabeth fez a sua primeira aparição pública sozinha ao visitar os Grenadier Guards, dos quais haviam sido nomeada coronel no ano anterior. Com a aproximação dos 18 anos, a lei foi alterada para que pudesse atuar como uma de 5 dos conselheiros de Estado caso seu pai ficasse incapacitado ou estivesse no exterior, como durante sua visita à Itália em 1944. Elizabeth juntou-se ao serviço territorial auxiliar em fevereiro de 1945 como segunda subalterna honorária, com o número de serviço 230-873. Treinou como motorista e mecânica, sendo promovida a comandante júnior honorária em julho, trabalhando também como enfermeira em alguns momentos da guerra. A fortuna pessoal de Elizabeth tem sido alvo de especulações há anos. A revista Forbes estimou seu patrimônio líquido em cerca de 450 milhões de dólares em 2010. No entanto, declarações oficiais do Palácio de Buckingham em 1993 afirmaram que estimativas de 100 milhões de libras são muito exageradas. Joke Colville, antigo secretário particular e antigo diretor do Banco da Rainha, o Coates, estimou a sua fortuna em 1971 em 2 milhões de libras, equivalente a por volta de 24 milhões nos dias atuais. A Royal Collection, que inclui obras de artes e as joias da coroa, não são propriedades pessoais de Elizabeth, assim como os palácios ocupados, como o Palácio de Buckingham e o Castelo de Windsor. Além do Ducato de Lencastre, uma carteira de imóveis no valor estimado em 429 milhões de libras em 2013. A Casa Sandringham e o Castelo de Balmoral são propriedades pessoais da rainha. As propriedades da coroa britânica, com um arrendamento de 7,3 bilhões de libras em 2011, são mantidos em fideicomisso e não podem ser vendidos ou mantidos por Elizabeth pessoalmente. Elizabeth II foi a chefe de estado mais viajada de toda a história. Visitou 110 países, quase sempre como soberana do Reino Unido e pelo menos em 2 ocasiões também como rainha do Canadá, em 1957 e 1959. Ambas tendo por destino os Estados Unidos, onde foi recebida pelo presidente Eisenhower. A rainha não tinha passaporte, uma vez que o documento é requerido em nome de Sua Majestade, logo sendo desnecessário que a rainha tenha um em sua posse. A primeira viagem internacional como monarca foi em novembro de 53, uma visita de 2 dias ao Panamá, e a última foi em junho de 2015, quando esteve 3 dias na Alemanha, delegando esta tarefa depois ao filho Charles. O país mais visitado pela monarca foi o Canadá, onde fez 22 visitas oficiais, acompanhada pelo marido, Philip, Duque de Edimburgo, ou pela filha, a Princesa Ana. Em 8 de setembro de 2022, o Palácio de Buckingham anunciou que a rainha estava sob supervisão médica em Balmoral. Após os médicos expressarem preocupação, os 4 filhos da rainha, juntamente com suas noras e o príncipe William e o príncipe Harry, viajaram para ficar com ela. A morte foi confirmada horas depois. A short while ago, Buckingham Palace announced the death of His Royal Highness Prince Philip, the Duke of Edinburgh. Charles, seu filho, príncipe de Gales, a sucedeu no trono. É incrível poder presenciar e ver a história acontecendo diante dos nossos olhos. Testemunhamos mais um ciclo se encerrando em uma dinastia imperial de tradição secular. Estamos de frente para a formação de uma nova ordem mundial. E não poderia ter um fato mais simbólico para representar esse início do que a morte da monarca mais longeva da história, abrindo espaço para discussões antigas sobre a dissolução do Reino Unido, o qual ela era o maior símbolo. Em meio à crise que a Europa vive, essa com certeza foi o pior momento para a Rainha Elizabeth morrer. A história continua e um novo capítulo começa a ser escrito. Comente aqui embaixo o que você achou, se você também ama ver a história acontecer. E não deixe de se inscrever no canal para ajudar no crescimento do projeto. E deixa o like no vídeo para o YouTube entender que o vídeo foi bom mesmo. Valeu, tamo junto e até a próxima.